Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 28 minutos. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro. Atenção, falso advogado está sendo procurado por aplicar golpes em Gravataí. Destaque com ele. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Parece, mas não é. Olha esse cidadão aí, André. Colocou terno, colocou gravata, se apresentou como advogado aqui pelas ruas, nas lojas de Gravataí. Tudo isso para quê? Para aplicar golpes. Mais uma vez, um espertinho que agora está na mira da polícia, está com o rosto estampado aí por todos os lugares. Daqui a pouco eu conto que tipo de golpe esse homem aplicou e também o que a polícia já sabe sobre essa situação. Até já, obrigado, Lucas. E atenção, foi confirmado que um tornado atingiu a Serra Gaúcha. O destaque é com ele, da redação. Bom dia, Glauco Passa. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, e as imagens são desoladoras, né? De destruição, árvores caídas, casas destelhadas, problemas inclusive na atividade econômica, aviários foram destelhados. Olha só, as imagens são realmente aterrorizantes. E já já a gente conta mais de tudo que aconteceu na Serra Gaúcha, André. Muito bem, 11h29, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha essa imagem aí, preste atenção. Pensa no susto desses dois homens. Olha ali, os dois atravessando, um mais escuro, outro mais claro, e de repente um caminhão vem com tudo. Perdeu os freios. Em seguida, o Glauco Passa vai atualizar, vai explicar o que é que aconteceu neste posto de combustíveis. Agora, imagine o susto deles. Imagine o susto. Além do caminhão, depois o veículo também foi arrastado. Daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu. E tem outro que sai correndo, né? Ele sai correndo atrás. Não sei se é o mesmo que foge. Os dois conseguem escapar e, de repente, alguém sai correndo em direção ao caminhão. Né? Em seguida, a gente vai trazer as explicações do que aconteceu neste posto de combustíveis. É um outro. Né? E não sabiam se o caminhão estava ocupado, se a gente não tinha, se perdeu os freios, se não perdeu. Em seguida a gente vai trazer os detalhes e as informações deste flagrante num posto de combustíveis. 11 horas e 30 minutos e chegou o grande dia. Hoje tem semifinal da Libertadores aqui no SBT. Já entra em campo ele, Jeremias Werneck. Bom dia, Jeremias. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Uma terça-feira, assim, para quem gosta de futebol, o dia de hoje é especialíssimo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Hoje, um confronto gigantesco. Ao vivo e exclusivo aqui no SBT. Vale vaga na final, André. E são dois dos três times que estão na crista da onda no futebol brasileiro. O Galo passou por cima do River Plate. E o Palmeiras é o atual campeão da América. Então é um confronto enorme. É um confronto pesado. O Palmeiras encara esse Galo do Hulk, do Diego Costa, do Nátio Fernandes, um Atlético Mineiro que tenta o bicampeonato, foi campeão em 2013. E o Palmeiras aí, ó, do Abel Ferreira. O Palmeiras que na temporada passada papou tudo, papou a Copa do Brasil e a Libertadores. E nessa temporada o Galo do Everson, milagroso contra o River. O Galo que investiu pesado e é líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, o Galo do Cuca, campeão em 2013. Então assim, gente, 9h15 da noite, não tem como perder. É um jogo, Glauco Passa, para todo mundo ficar grudado na TV. Sem dúvida. Meu Deus, que jogão de bola, hein? E a gente fala de dois dos principais plantéis da América neste momento, né? Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro são dois super times. E a gente, infelizmente, é claro, gostaria de ter Grêmio, Inter, mas vai torcer pelo bom futebol. Afinal de contas, o Brasil está próximo aí de conquistar mais uma Libertadores, né? São três brasileiros na semifinal, né? São três brasileiros. Hoje, Palmeiras e Galo, ao vivo exclusivo aqui no SBT. E na quarta-feira, o Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil do Equador. O Barcelona se enfiou ali entre os brasileiros na semifinal. Poderíamos ter 4 brasileiros, né? Mas o Fluminense foi eliminado. Então, tem Palmeiras e Galo hoje. Daqui a pouco o Glauco vai responder. Não, daqui a pouco não. Vai dar porco ou vai dar galo? Não, quero saber, você tá do lado do chefe. Não, responde. Ele saiu daqui agora. Eu tô mais longe do chefe. Responde agora, rapaz, enquanto ele não volta, poxa. Será que eu respondo agora? Responde daqui a pouco.
Daqui a Tá pouco? bom. Daqui a pouco. Então tá. Muito bem, até já. Obrigado, Jeremias Werneck, 11 horas e 33 minutos. Glauco, me ajuda com essa aqui, Glauco, porque a gente vai falar sobre aquele homem, aquele ladrão desastrado. Lembra? A gente mostrou em Rio Grande do Sul do estado. Ele caiu, ó. Ele estava em cima do telhado, de repente escorrega, cai, quebra o nariz. O Glauco Paza conversou com um comerciante que teve esse local aí invadido por ele. Olha aí, ó o escorregão. Pensa que é o gato em cima do telhado? Nada disso. Ele tira a telha e olha o que acontece. Foi de cara no chão. Mas no chão não, na telha, Glauco Paza. Ele conseguiu cair 2 vezes. Agora, esse áudio aí tá errado. O gato se dá muito bem. Esse aí se deu mal até ali, né? Que caiu 2 vezes. Mas, na moral da história, ele conseguiu entrar na lotérica, causou um prejuízo lá, que o proprietário até nem quer falar em valores, mas não levou ali dinheiro, por exemplo, não levou espécie, não levou computador, enfim, causou um baita de um estrago. E o detalhe, essa mesma lotérica já foi assaltada outras 5 vezes nos últimos meses, quer dizer... O quê? Já é um histórico, exatamente. 5 vezes? Exatamente. E eu conversei hoje com o proprietário. Olha a caída, meu Deus, a gente parece que vai cair junto. Né? Olha ali, olha o escorregão, olha o escorregão. Eu vou confessar, ontem eu comecei a rir quando eu vi essas imagens, porque ele, além de ser ladrão, ele é desastrado e não tem como segurar, não, infelizmente. Nessa hora, nessa queda aí, podia ter quebrado a telha e ter levado um enorme de um tombo, quer dizer, além de tudo, né, tinha isso. Ainda teve sorte, porque ele poderia ter caído nessa altura aí de 2, 3 metros de altura. Aliás, teve sorte mesmo. Pelo depoimento do dono dessa lotérica, vamos ver a primeira parte dessa conversa que a gente teve com ele hoje pela manhã. Ele realmente caiu porque o telhado está com uma parte de limo por cima e com a umidade da chuva, ele fica escorregadio. Como é um telhado meio íngreme, acaba que ele não tem tanto equilíbrio. Então, ele só teve mais sorte do que juízo, porque as meninas colocaram uma corda para secar os panos de chão ali e ele caiu em cima da corda, a corda ficou até o chão, por isso que ele não caiu de maneira para ter se arrebentado total, né? Entendeu? Agora, esse ditado que a gente tanto conhece, esse é o exemplo perfeito para o ditado. Teve mais sorte que juízo. Juízo não teve nenhum, porque estava em cima do telhado fazendo o quê? Fazendo arte. Queria roubar, queria entrar na lotérica. E teve sorte sim, porque ele caiu, até parece que quebrou o nariz, né? Mas ele poderia ter acontecido aí, ter caído, sabe-se lá onde que ele teria caído dentro dessa lotérica. O que mais ele contou, Glauco? Que ele tem um sistema de monitoramento, inclusive acionou essa empresa, mas que quando ela chegou no local, ele já tinha dado no pé, tá? Essa é uma parte também bastante curiosa. O proprietário, inclusive, acha que ele tem ajuda para ter esse acesso para as informações, porque ele crê que é o mesmo rapaz que já assaltou anteriormente essa lotérica aí. Mas vamos ouvir o que esse proprietário falou a respeito do tempo. O cara ainda faz tudo num tempo recorde. Ouve aí. Ele é cronometrado, né? Ele tem tanta certeza da impunidade que ele age com naturalidade, sem nenhuma pressa, né? Porque ele monitora o tempo, porque ele sabe que, de repente, a distância do nosso monitoramento até a lotérica é em torno de 7 minutos. Então, ele deve ter um cronômetro no braço que ativa antes para ele poder ter segurança de poder sair. É claro que o proprietário, ele disse isso até em tom, né, irônico, porque é o seguinte, né, ele faz com calma, mas sabendo que ele tem um tempo para obedecer. A informação que se tem, tá, ele já passou inclusive para a polícia, que há uma tatuagem nesse rapaz aí, que já dá para identificar quem é e a polícia está no encalço dele. É questão de tempo, André. Agora, Glauco, 11h37, para quem está chegando, esse homem aí, essa imagem é em Rio Grande do Sul do estado. Esse homem que a imagem flagra toda a ação dele no telhado, caiu 2 vezes, parece que machucou, né, o nariz, né, Glauco? Agora, ele entrou mesmo assim na lotérica, ele entrou... E o que ele fez lá dentro? Eu queria só ver aquela câmera, tem uma câmera que ele muda, né? É a câmera de segurança, olha ali o tombo dele. É uma câmera, agora a imagem interna. Aí o momento da imagem interna. Ele fica procurando olha aí, coisas, ó, né? Tá aí que ele vira a câmera, ó. Ele vira a câmera. Quer dizer, ele sabe muito bem aonde está. 2 câmeras, né? 2 câmeras. Essa foi uma e depois ele chega a dar uma espiadinha para outra câmera, Glauco. Ó o tombo, ó o tombo.
Não fala isso que eu começo a rir de novo. Infelizmente, eu não tenho como segurar. Mas esse rapaz aí, segundo o proprietário, meu Deus do céu, os comerciantes da região temem que seja o mesmo que já furtou em outras casas de comércio ali, tá? Então, que a polícia, é só um aviso, a polícia tá no encalço dele e vai pegar. E a tatuagem é onde, hein? A tatuagem seria na perna. Mas é uma informação do proprietário, né? Eu não sei se baseado em outra imagem, enfim. Ou então da outra vez que ele foi a suspeita, porque já foram 5 ataques, né? Sim, e no anterior, imediatamente anterior, segundo o proprietário, seria o mesmo. Não que os outros 5 foram todos desse aí, mas o anterior, ele acha que foi esse aí que cometeu. E aí foi um assalto, no caso? Não, furto. Furto. Ele comete furto, exatamente. Só que agora, no decorrer do tempo, o proprietário dessa lotérica foi aprimorando o sistema de monitoramento. Agora ele diz que aprimorou ainda mais, que ele não tem como chegar aí e furtar sem ser pego. Aí a lanterna na boca ali, procurando dinheiro. Agora, como é que ele conseguiu entrar, afinal? Aí que tá. Bom, em primeiro lugar, ele acha, o proprietário, que ele tinha ou informações ou alguém estava ajudando ele, tá? Agora, como ele entrou no prédio, justamente pelo telhado igual, apesar de ter caído, enfim, até porque ele caiu em cima da corda, né? Como o proprietário falou, caiu em cima da corda e amorteceu o peso do corpo. Então ele entrou ali, só que o que ele queria dá a entender que é dinheiro mesmo, né? Dinheiro em espécie, que ele não conseguiu ali. E não dava para furtar outras coisas de maior peso, né? Mas ele chega a levar alguma coisa. Não, ele levou, mas o proprietário não quis dizer o que era para... até para questão, assim, de não incentivar, enfim. Claro, claro. É que a gente vê que tem umas moedas num dos cantos, aparece numa imagem. Aí, ó, ele abre e coloca as moedas para cima, não, ó, ele põe as moedas para cima. É que eu acho, assim, que ele pensou que na caixa registradora, lá, sei lá, no caixa, ia ter um monte de dinheiro. E não é isso que acontece, eles recolhem o dinheiro, né? Muito bem, serve de alerta, né? E também, tu vê, a câmera com todo o sistema de segurança, mesmo assim, vai lá e entrou nessa lotérica aí. Ou seja, não tem medo, né? Não tem medo e a suspeita do proprietário é que alguém estava dando apoio. Mais uma vez o tombo dele, ele que está sendo procurado pela polícia. Agora, a gente tinha informação que ele tinha quebrado o nariz, né? Eu não sei como é que... a impressão que dá é que ele cai de cara, ele cai direto. Né? Agora vai aparecer, ó. Agora é que ele escorrega. Olha o... Meu Deus do céu, que batida. E essa hora podia ter quebrado e caído direto lá dentro da lotérica. Muito bem. Ai, não, vou te contar cada uma. Agora, faltando 20 minutos para o meio-dia. Atenção, atenção, Gravataí. Um falso advogado está pelas ruas de Gravataí aplicando golpes. Ele aplicava golpes, inclusive, ou ainda aplica, em nome da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Câmeras de segurança mostram imagens deste homem estelionatário dentro, por exemplo, aí, ó, de uma loja onde ele levou diversos aparelhos celulares. Agora, para explicar pra gente como que era a ação desse golpista, a gente vai conversar com ele, não é mesmo? Lucas Abate explica pra gente como que esse homem está agindo. Aliás, ele está sendo procurado pela polícia, não é mesmo, Lucas? E a gente vai explicar, André, direitinho como é que funciona esse golpe, até para alertar as pessoas, não só de Gravataí, mas de todo o Rio Grande do Sul, porque certamente, a gente sabe, os golpistas, eles se espalham por aí, vão pipocando de cidade em cidade, então é bom ficar bastante alerta. O que esse homem faz, André? Tem as imagens aí. Entra na loja de celular, bem vestido, terno, gravata, se apresenta como um advogado e que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso aqui de Gravataí. O que ele diz para a vendedora, André? Que ele vai comprar um celular para ele e outros 5 aparelhos para outros advogados ali da subseção de Gravataí. Só que ele se faz de desentendido, diz que não entende muito bem de aparelho, que tem dificuldade, então faz o seguinte: pede para a vendedora levar até a OAB, que fica ali pertinho da loja, para ele mostrar para um colega que entende mais. E o que acontece? Quando ele chega na OAB, ele se apresenta lá também, André, como advogado, espera a vendedora lá dentro, ela chega com os aparelhos, entrega para ele e ele pede o seguinte: olha, agora eu vou levar para o meu colega, que entende melhor, me espera aí que a gente já acerta os valores. E é nesse momento que ele some. Ele desaparece com os telefones ali, e deixa a vendedora ali esperando. E a gente vê que ele tem um auxiliar pelo visto. Tem a sala dos advogados, ó. Dentro da OAB tem uma sala reservada a advogados. Ele se apresenta ali, talvez até com uma carteira falsa. Esse é o momento que ele está dentro da OAB. Essa pessoa que está junto com ele
não sei se é comparsa, é cúmplice dele, agora o Lucas vai poder explicar. Ele entra ali, ele vai para a sala dos advogados, né? Faz toda uma encenação, ou seja, aplica o golpe lá na loja, depois aplica o golpe na própria OAB e é o momento então que ele consegue disfarçar, tomando uma água, um cafezinho ali, pegando o adoçante, tudo teatro, né? Teatro não, tudo uma encenação para conseguir então levar embora os aparelhos celulares. Lucas? E a gente já vai conversar aqui com o delegado para trazer esse modo de operação dele, esclarecer se ele atuava sozinho ou com algum comparsa. Mas antes, André, vamos ouvir o que nos contou a vendedora da loja, que foi quem tratou, quem negociou diretamente com ele. E a gente ouviu ela agora há pouquinho aqui no centro de Gravataí. Informou que ele precisaria de 6 telefones, um para ele e 5 lá para a ordem, que eram para os outros advogados. Aí ele disse que ele seria o pagante dos aparelhos e que quem escolheria os aparelhos estaria lá na OAB. Pediu até que levasse máquina de cartão, né? Aí eu peguei os 2 aparelhos que ele tinha escolhido e me direcionei até a OAB. Aí chegando lá, ele estava me esperando na sala de espera já. Aí ele me convidou para ir para a sala de reuniões que tem ali e perguntou para a menina se estava sendo utilizada e ela informou que não. Não pediu informação alguma dele. Simplesmente deu acesso à sala como se ele fosse realmente um advogado, sabe? Como se ela soubesse que ele é um advogado. Perguntou se podia mostrar pro rapaz na outra sala os aparelhos. E aí eu falei que tudo bem, podia mostrar pro advogado na outra sala. E ele saiu da ordem e foi embora e nunca mais voltou com os aparelhos. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, 11h44, a gente conversa, Lucas Abate, Glauco Paz, a respeito desse homem que se passa por advogado e passa golpes. Lá em Gravataí, pelo menos, levou diversos telefones celulares de uma loja. Vejam só a encenação. Ele vai numa loja de celulares, se apresenta, não se sabe se ele chega a apresentar algum documento, se apresenta deve ser falso. Ele diz que precisa de telefones celulares, papapá, precisa levar para colegas, aí ele consegue entrar, aí dá um outro golpe, né? A recepção na sede da OAB, que pelo visto não pede também a documentação dele, né? O crachá, a carteira de identificação como advogado, e aí ele entra na sede, aí é o momento que ele entra na sede da OAB, pede para ir para uma sala dos advogados e ali então acontece a encenação com a vendedora de celulares que vai até a OAB. E lá ele diz, vou mostrar para os meus colegas e dá no pé e se some. Lucas. E daqui a pouco, André, eu até vou contar que ele quase aplicou um segundo golpe em outra loja. Olha, foi por pouquinho que outra loja não foi vítima desse golpista. Mas eu quero já colocar na conversa o delegado Márcio Zaquello, que está investigando esse caso, delegado, para saber sobre a forma, o modo de operação desse homem. Atuava sozinho, atuava com algum tipo de comparsa e já é possível ter um indício de quem é esse sujeito, esse golpista? Bom dia. Na verdade, é uma dupla de criminosos, né, que tem atuado tentando e lesionando o comércio local aqui em Gravataí e temos indicativos que eles estejam também atuando em outras cidades aqui do estado. Porém, esse tipo de golpe já é um golpe que ocorre há muito tempo, né? O uso de locais sem o consentimento, sem o conhecimento dos titulares desses locais, sejam órgãos públicos ou privados, já tem ocorrido há muitos anos. Não é de hoje que golpistas atraem vítimas a órgãos públicos ou a empresas privadas, a locais com acesso ao público, e ali eles obtêm a posse indevida de valores ou de bens e acabam entrando por uma porta, né, falando de uma forma simples, saindo por outra, deixando as vítimas aguardando sem os seus bens ou o dinheiro aplicado ali. E na verdade, desta vez eles mudaram nesta forma, utilizando aqui a nossa honrada OAB de Gravataí, que a partir do momento em que tomou conhecimento desse uso indevido, né, de sua sede, Dr. David, Dr. Flávio, Dr. Cabral já procuraram aqui a primeira delegacia de polícia em Gravataí, trouxeram as informações, disponibilizaram as imagens. E aqui ressalto o relevante papel da imprensa, né, na medida em que divulga essas imagens. A Polícia Civil já recebeu informes, desde sábado já estamos trabalhando em cima e eu posso garantir que temos bons indicativos já sobre a identificação desses indivíduos para poder responsabilizá-los criminalmente e cessar, né, essa atividade criminosa que, além de prejudicar o nome de instituições honradas como a OAB, acabam trazendo prejuízos, né, a esses comerciantes, aos comerciários.
André. Oi, delegado. Bom dia, obrigado por nos atender. Delegado, a gente percebe quando ele entra na OAB, eu não sei como é que ele se apresenta, se ele se apresenta como advogado, porque ele entrega algo para atendente. Eu queria saber se o senhor sabe o que ele entrega. O momento em que ele entrega algo, não sei se é a carteira ou se está pagando pelo café, a gente não consegue identificar. E quem é essa pessoa que está junto com ele? É um comparsa? Isso, são dois criminosos, na verdade, é um comparsa, assim, esse segundo indivíduo. Na verdade, ali, ele usa de um artifício para desviar a atenção ali da atendente. Então, ele não apresenta a carteira da OAB e, imediatamente, ele já chega pedindo para que a mesma troque uma nota de R$20 por moedas para que eles possam comprar um café ali na máquina. Então, é um ardil que o estelionatário usa para, nesse momento, causar um certo descuido, assim, da recepcionista e ela não solicita a carteira de identificação do mesmo. É só a encenação André, em todos até os esse momentos. ponto... Encenação a todo instante. Correto. Diga, Lucas. Não, e até esse ponto que o delegado comenta é muito interessante, esses artifícios que eles utilizam, porque na loja ele usou dessa mesma artimanha. Ele chegou assim meio... como se tivesse, por exemplo, cansado, dizendo que estava vindo do fórum, que tinha tido uma audiência bastante tumultuada. Nossa. Então, ele já conseguiu desviar a atenção, o foco da atendente nesse momento com essas palavras. Correto. Agora 11h49, para quem está chegando, nós estamos aí com as imagens mostrando a ação desses dois homens. Um deles, que a gente percebe, esse homem que está com a máscara branca, ele se apresenta como advogado. Primeiro vai numa loja de celulares, faz toda a encenação, precisa ir até a sede da OAB para levar aparelhos de celulares para outros colegas. Aí ele vai até a sede da OAB, aguardando a vendedora. E nesta sala reservada a advogados, ele pega os aparelhos, diz que vai numa outra sala e com todos os cuidados, porque ele diz para a atendente, olha, não se importa, posso ir na outra sala para mostrar para os meus colegas, e aí é a hora que ele foge. Então vejam que a encenação é a todo instante, inclusive cansado, porque estava numa audiência muito tensa, ou seja, toda essa encenação, inclusive o golpe para a atendente da OAB, que ele faz toda uma encenação para tentar não apresentar a carteirinha. Eu não sei, delegado, se ele tem alguma carteira falsa ou não, o senhor conseguiu já chegar a essa informação, delegado? Em momento algum surgiu algum indicativo de que ele tem uma carteira ou uma identificação falsa. Isso não chegou, provavelmente não tenha. E ali, como é um local onde o pessoal recebe os colegas, advogados aqui do município e até de fora, e não há um acesso assim a locais com informações privilegiadas ou restritos. Na verdade, é um local até aberto ao público, ali, o local onde ele ficou. Ele não ingressou em nenhum local privativo ali do OAB que devesse maiores cuidados. Então, por isso, ele se aproveitou. É como se fosse um saguão de uma empresa ou de um órgão público que qualquer do povo pode acessar, entendeu? Então, a gente verifica aí, até ressalto que a gente entende até como correta também a postura ali da entidade aqui no tocante à segurança. Mas é que os golpistas aproveitam esses espaços em que qualquer um do povo pode ingressar sem ser impedido ou sem ter que identificar-se. E aí acabam praticando esses golpes, né? Até porque como essa eu ressaltei, não é uma... Isso no passado era muito comum em locais de órgãos públicos abertos ao público. Aquele saguão antes do guichê, eles acabam praticando esses golpes. Até porque essa é uma instituição, por exemplo, a OAB, que é muito difícil que aconteça algo assim, não é verdade? E com tantos advogados que vão vão utilizar aquela sala, quer dizer, é algo que de fato é uma rotina. E ali dentro, ele, em tese, o que ele fez? A negociação dele era com uma lojista, né? Então ali a atendente recebeu, como recebe por dia, dezenas de advogados que utilizam a sala, né, para diversos serviços, ou seja, é a sala que é justamente direcionada para a ação dos advogados. Em seguida a gente volta a falar sobre esse assunto, o delegado e Lucas Abate. Eu só quero chamar a atenção, muita gente querendo saber a respeito, volta aqui para mim a imagem, sobre um tornado que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Foi ontem à noite, a região lá de Caxias, as imagens são assustadoras, perceptível, né, que o vento foi muito forte, olha, como se fosse uma navalha cortando. Há muitos prejuízos no Rio Grande do Sul, principalmente Serra e Campos de Cima da Serra. Lá em São José dos Ausentes, onde teve muito granizo no domingo à tarde, houve uma destruição de boa parte da plantação de diversos produtos, alimentos.
Inclusive brócolis, né? O São José dos Ausentes, um dos maiores produtores de brócolis do Brasil, foi duramente atingido. Então, em seguida, a gente vai falar sobre o tornado que atingiu a região lá de Caxias do Sul nesta madrugada. Em seguida, a gente traz as informações. Voltando para o caso, para esse golpe que foi aplicado aqui em Gravataí, na região metropolitana. Eu não sei quanto tempo, delegado, que esse homem vem aplicando golpes, se tem alguma informação de sotaque, se ele é daqui, se ele é do interior do estado, o que se conseguiu descobrir a respeito dessa pessoa, o que o senhor pode passar para a gente, até para ajudar as pessoas a identificar. E até colaborando, André, são 2 lojas que a gente tem informação. Eu acho que o delegado tem isso também, né? São 2 lojas que ele teria atacado, mas não pode ser mais? Sim, existe a grande possibilidade de que existam mais vítimas, né? E a probabilidade para que ele seja de fora aqui do estado existe sim, está sendo verificado pela Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, inclusive com contatos com outras congêneres de outros estados. E a gente espera nos próximos dias já apresentar alguma solução para este caso, para frear nessa ação criminosa desta dupla de estelionatários. Até porque esses celulares são passados adiante, provavelmente, né? Aí já entra numa outra fase de investigação, né, delegado? Lucas? Correto. E é nesse sentido que a gente gostaria de deixar a dica, né? Porque esses celulares, como são novos, provavelmente eles serão comercializados em sites de venda de produtos novos ou usados. E aí fica a nossa recomendação de quem se interessa por adquirir esses produtos nesses sites, que são corretos, mas tem que ter uma cautela mínima, ou seja, exigir sempre um documento de comprovação de origem, ou seja, uma nota fiscal, verificar se o vendedor ali já tem dezenas ou até centenas de vendas realizadas de forma correta, avaliação desse vendedor, evitar ou aumentar as cautelas quando o vendedor não possui venda alguma ou quando possui poucas vendas. E assim a gente acredita que o comprador evite transtornos, né? Porque esses e-mails, esses seriais desses celulares serão bloqueados e aí talvez o comprador, depois de alguns dias, tenha esse aparelho com seu funcionamento encerrado. Então fica essa dica de cautela, né, para aquisição de bens via sites de comércio eletrônico. Para a gente encerrar então, Lucas. Não, era justamente, André, esse ponto que eu ia perguntar para o delegado, a gente conversava fora do ar aqui, das dicas para a população, para quem vai comprar o celular. Então o recado do delegado aqui está dado. Acrescentar uma informação, André, sobre essa segunda loja que por pouco, olha, por muito pouco mesmo, não caiu no golpe. Porque quando o vendedor foi até a Ordem dos Advogados do Brasil, a loja, esse golpista recém havia saído de lá, fugindo com esses 2 celulares da outra loja. Então foi uma questão de pouco tempo que uma segunda loja deixou de ser vítima também aqui em Gravataí. E esse homem é daqui? Já se tem noção se ele é de outro estado? Se sabe isso, Lucas? Como o delegado acabou de falar por aqui, André, não se tem ainda uma confirmação sobre isso. Se tem uma suspeita de que possa ser de outros estados e até por isso a investigação da polícia está em contato com polícias, corporações de outros estados também em busca de mais informações sobre esse homem. Não se tem uma confirmação, uma identidade ainda, uma identificação total dele, mas se tem uma suspeita sim de que possa ser de outros estados e até por isso a polícia pede bastante a colaboração das pessoas que, porventura, identifiquem esse homem aí que está bastante claro nas imagens. Ok. Obrigado, delegado Márcio Zaquelo. Obrigado pelas informações, pelas dicas muito importantes também. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate. Agora 11h56. Atenção para esta imagem impressionante. Olha aí. Olha o que acontece com esse caminhão e com essas 2 pessoas que estão num posto de combustíveis. Um caminhão desgovernado. Simplesmente aparece derrubando o que vem pela frente. E por muito pouco, aqueles 2 ali não foram atingidos. Olha só. Olha só. Aonde aconteceu isso? Os detalhes pra gente. Olá, Guilherme Roquete, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Lucas e Glauco também. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso aconteceu lá em Carazinho, André, na região centro-norte lá do estado. Esse baita susto aconteceu num posto de gasolina lá da cidade. Os 2 cidadãos estavam atravessando ali aquela parte coberta do posto e indo para o outro lado, quando de repente aparece esse caminhão do nada, sem mais nem menos, e vem levando tudo que tem pela frente. Sim, e carregado, é a carreta, né, o cavalo, trator que a gente chama, junto com a carreta, com o reboque, né, o caminhão com o reboque, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. E esse caminhão acaba levando tudo que tem pela frente, bate no carro, arrasta o carro,
Por pouco esse Honda Civic aí não bate na pessoa que estava atravessando ali e o caminhão se vai embora. O mais impressionante é isso, André, porque esse caminhão ele vai embora. Sozinho, ele atravessou a BR-285 e só foi parar, André, lá em cima do canteiro. O que aconteceu? A polícia, né, a Brigada Militar está analisando esse caso, ninguém ficou ferido, felizmente, mas ainda não se sabe se esse veículo ou ficou sem freio ou o freio parou de funcionar. O que aconteceu? É claro que para isso até se precisa fazer uma perícia ou simplesmente, né, entrar lá no caminhão e ver se a mãozinha estava puxada lá. Né? Eu não entendo tanto de caminhão quanto entendo de carro, mas vou te dizer que, olha, que perigo é esse, porque se fosse um Fuca descendo a lomba já seria um susto. Imagina uma carreta carregada como essa aí. Mas, o Guilherme, e ele atravessa o posto e percebam, porque deve ser uma descida, né, para ele pegar no embalo, né? Ele estava numa descida. E vejam o que disse o Guilherme Roquette, ele atravessa a BR 285. A BR 285. Imagina. Mas olha o começo da imagem, perigo. André. Olha o começo da imagem, que dá para ver a BR lá. Antes dá para ver um carro passando lá, ó. Mais à direita. A direita do vídeo, olha lá, ó. Um caminhão, inclusive. Olha, um caminhão passa um pouquinho antes. Um pouquinho antes passa o caminhão e se vai embora. Você imagina o que poderia ter acontecido, não só aqui no posto, mas depois aqui na estrada, na rodovia. Ó, o caminhão vai passar aqui, ó. Quer ver, ó? Ah, não, foi um pouquinho antes. Preste atenção, atrás desse caminhão vermelho, a gente consegue observar a movimentação dessa rodovia. Imagina o perigo, gente. Imagina o perigo. Quer dizer, o caminhão carregado. Imagina quantas toneladas. Agora sim, ó, tá aqui, ó, para ali, ó. Para ali, para a imagem, para. Volta um pouquinho, volta a fita. Richard, volta a fita um pouquinho. Aqui, ó, volta a fita. É um caminhão, mas por muito pouco os dois não se cruzam. Aqui, ó. Olha aqui, ó, a parte da boleia, que a parte da frente do caminhão tá aqui, ó. Tá aqui a parte da frente, um caminhão com carga também, vindo pela BR-285. E aí o caminhão desgovernado, que quase atropela os dois, bate num carro e o carro também quase que atropela um deles. E o caminhão só vai parar no outro lado da estrada. E o motorista estava dentro, né? Hein, ô Guilherme? Ou não tinha... Não, o caminhão estava... Não tinha não ninguém, tinha. André. O caminhão, ele saiu desgovernado. Ele saiu desse ponto aí desgovernado, atravessou toda essa área do posto e só foi parar no canteiro da BR. E o destaque também, André, é o seguinte, é que ainda bem que tinha um canteiro, porque esse canteiro com certeza ele tem uma guia, um meio-fio mais alto, e isso com certeza impediu que esse veículo fosse embora, porque daqui a pouco ele podia ir, né, cruzar toda a pista ou parar no meio da pista, né, a gente não consegue ver exatamente o final dessa imagem aí. Ó, mas o fato é esse baita susto aí lá em Carazinho. Não, e a carga deve ter ficado sobre a pista. Agora percebam atrás desse carro branco aqui, talvez o motorista desesperado. Olha aqui, uma pessoa sai desesperada. Eu acho que deve ser o motorista. Desesperado atrás do caminhão. Ou seja, tinha certeza, né, pela imagem, essa pessoa que corre, muito provavelmente o motorista, porque saiu em disparada, sabendo que o caminhão estava descontrolado, quer dizer, não tinha ninguém dentro. Porque até no momento quando tu olha uma imagem como essa, tu até imagina que esteja alguém dentro da boleia, né, que esteja na direção. Mas neste caso, percebam que a pessoa se desespera e sai correndo, talvez o próprio motorista. Agora é o seguinte, ó, André, um carro pesa mais de 1 tonelada. Aquele carro ali não foi obstáculo algum para esse caminhão, dá uma olhada. O caminhão só deu um chega para lá, sai da frente. Olha o peso desse bicho aí. Só o chega para lá. Aqui, ó. Não, e também tem aquela coisa, ele bateu no carro que estava estacionado ali e o carro quase atropelou a outra pessoa que estava atravessando. Então, né, um perigo duplo, né? Daqui a pouco, se tivesse algum carro saindo, inclusive, ali do posto, ia tomar outra porrada também. Olha só, tem essa pessoa que está atravessando de preto, perceba, eu achei que fosse ele, mas não é o que sai correndo. Ele sai correndo, sim, para o caminhão não atropelar, mas atrás dele tem uma outra pessoa que aí sim sai, né, na corrida em direção ao caminhão. Não é o mesmo que atravessa. Por isso que a gente acha que seja o motorista. Que bom que não aconteceu nada grave. Aliás, por falar em acidente, antes da gente seguir com esse assunto, teve um outro acidente que a gente vai mostrar em seguida, é isso? Cadê a imagem? Olha só, olha o acidente que aconteceu, gente. Dia de chuva, motocicleta, um caminhão numa rotatória. Olha o acidente em Santo Ângelo. Olha a batida, gente. Olha a batida. Em seguida a gente vai trazer as informações.
A gente, infelizmente, tem muito acidente com motociclistas, muitos acidentes. E aí, com a pista molhada, foi na sexta-feira isso, né? Foi na sexta-feira, percebam a batida, foi direto na carga, direto, né? No baú. Em seguida, a gente vai trazer detalhes. Vamos voltar para o posto de gasolina. Para quem não acompanhou, a gente vai mostrar de novo. Isso foi em Carazinho, no norte do estado. Esses dois homens atravessando ali no posto e, de repente, um caminhão desgovernado. E um detalhe, por pouco que não atropela os dois, arrastou o carro ali e quase que o carro atinge, ó, quase que atinge um deles. E o caminhão se vai embora em direção à estrada. Por sorte, por muito pouco, esse caminhão não bateu em ninguém, também na rodovia. E uma pessoa sai em desespero, que não é esse que está atravessando, mas sai em desespero atrás desse carro branco, né? Atrás desse carro branco, em desespero em direção a esse caminhão. Não se sabe o que aconteceu. Se foi um problema nos freios, a gente escuta isso muito, né? Um caminhão que perde os freios. Eu não sei como é que funciona isso, como é que é esse sistema, se é problema de manutenção ou se é algo comum, né, que aconteça nos caminhões, o que eu acho talvez meio difícil, mas às vezes até um próprio erro, né? O próprio erro do motorista de caminhão. Isso acontece às vezes, eu já vi em posto de gasolina, muitas vezes as pessoas param, enquanto abastece, sai do carro e de repente o veículo, né? Ele não puxou o freio de mão. Vai andando. Vai andando. Ou seja, temos que ter muita atenção nesse momento, principalmente de um caminhão ali carregado, sabe-se lá quantas toneladas, né, Guilherme? E o detalhe é o seguinte, né, André? Às vezes, quando a gente dirige um carro que não é nosso, a gente nunca sabe o quanto a gente tem que puxar da alavanca do freio de mão para que o freio pegue lá atrás. Eu puxo pouco porque eu evito, né, acentuar o desgaste. Mas daqui a pouco algum carro que não é nosso, que a gente tem que puxar mais, a gente já não sabe exatamente, né, qual é a força que a gente tem que fazer ali. E daqui a pouco, né, o caminhão não é algo que tu tenha todos os dias, que tu ande todos os dias. Se ele é de uma empresa, passa na mão do motorista, passa para outro e passa para outro. E muitas vezes a gente não tem o domínio total da máquina, né? E o caminhão, o sistema de freios de um caminhão, apesar que eu acho que até deveria ser mais e deve ser mais de um sistema de freio, mas geralmente ele é a ar. E aí, se tu tem um vazamento, algum problema também nesse sistema, já é um problema a mais. E um caminhão carregado, se você não tem, né, um sistema de fato de freios seguro, meu Deus, olha o perigo. Agora, o que aconteceu nesse caso a gente ainda não sabe, mas que a imagem impressiona e assusta, olha, assusta sim. E ainda mais pelo enredo, porque o caminhão ele sai daí e a história continua. Ele atravessa, gente, uma rodovia que tem aqui, que é a BR-285, aliás, é uma rodovia que atravessa, né, vai lá de São José dos Ausentes até São Borja, ela atravessa todo o norte do Rio Grande do Sul, e ali essa estrada, uma rodovia, uma BR, uma estrada com muito movimento, ainda passam diversos carros e ainda bem que não atinge nem o caminhão e nem o caminhão atinge nenhum dos veículos. Quer dizer, a imagem ela é assustadora, assustadora. Isso aconteceu aonde? Repete pra gente, Guilherme. Lá em Carazinho, tu já dissesse aí a rodovia, André, na BR-285, esse baita susto porque é um posto de gasolina que fica na margem da BR-285 lá em Carazinho. Destaque também que tu já também estava comentando, André, que a BR-285 ela é uma das rodovias importantes da região norte do estado, justamente por causa desse trânsito de mercadorias aí entre a parte mais leste e a parte oeste do estado, nessa linha aí mais ao norte do estado. Muito bem. Uma pequena garoa agora aqui no centro, André. Ó, chovendo, pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre chuva. No óculos. A gente vai falar em seguida sobre chuva, bem chamada a atenção aí pelo Guilherme Roquete, que está no centro de Porto Alegre, mas a gente vai mostrar os estragos de não foi nem temporal. A suspeita de fato que se confirma de um tornado na região da Serra, região de Caxias do Sul, durante a madrugada. As imagens assustam, porque parece que passaram assim uma navalha cortando. Quer dizer, olha aí, olha só, imagina o vento. Então daqui a pouco a gente vai trazer informações. Olha só essa casa, gente. Boa parte da casa destruída. E assim, ó, não tem nada que segure um tornado, né? Quer dizer, que se mantenha em pé. Esse telhado todo arrancado desse local aí, parece um galpão, é uma residência. A gente não conseguiu identificar. Equipes das companhias de energia elétrica estão trabalhando. Já tivemos domingo à tarde muito granizo nessa região. Eu disse, São José dos Ausentes, a cidade toda praticamente parou devido ao acúmulo de granizo. E aí, numa das telas de proteção das plantações, eu acho que são videiras, né? Aí a quantidade de granizo acumulada, né, Glauco? Exatamente. Olha aí, muita preocupação também com a produção agrícola de uma forma geral. O prejuízo foi muito grande, André.
árvores caídas, casas destelhadas. Há uma força-tarefa, por exemplo, em São José dos Ausentes, para recuperar residências. O prejuízo só em São José dos Ausentes, onde teve o granizo domingo, se calcula em 10 milhões de reais. E agora, então, a gente trazendo a informação desse tornado que atingiu a região de Caxias do Sul. A gente vai trazer em seguida outras informações. 12h08 agora. 12h08. Olha ali o pedaço do poste. Volta ali. A parte de alta tensão de um poste caída, ou seja, cortou o poste lá na parte de cima. Percebam, tá ali os fios de alta tensão, a parte de cima de um poste. Acho que é um poste de madeira. Sim, é um poste de madeira. Tá aí. Esse é o resultado deste tornado que atingiu a região da Serra. Em seguida, a gente vai trazer outros detalhes. Agora, 12h08. Ontem, nós mostramos aqui imagens, não é, Glauco? O nosso assunto agora é sobre a atuação da Brigada Militar. Lembrando que nós temos o maior respeito pela instituição Brigada Militar. Mas há algumas ações, há algumas abordagens que deixam a todos nós, chamam muito a atenção, como essa que nós estamos mostrando na tela. Deixa o som, coloca o som. Assina o teu nome, isso aqui não é teu nome. Esta foi uma abordagem recente que aconteceu. Agora, qual é o limite do uso da força nas abordagens? Nós não questionamos a técnica, não questionamos os protocolos. Agora, pelo que a gente vê nessa imagem que aconteceu recentemente aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tem uma outra imagem que nós mostramos dias atrás no município de Portão, no Vale dos Sinos. Nós temos à mão essa imagem para mostrar. Olha aí, uma abordagem policial que aconteceu no município de Portão. Preste atenção, mandando parar o motociclista. Aí desce o policial. O que acontece a partir de agora? Olha aí. Esse é um segundo exemplo que a gente traz. E agora, Glauco, no final de semana, ontem mais especificamente, houve uma manifestação. Aqui também, eu acho que foi na região do Vale dos Sinos. Não foi ontem, foi recente uma manifestação de uma outra abordagem que aconteceu cerca de um ano atrás no município de Dois Irmãos. Mas é um assunto que ainda não foi resolvido e por isso foi feito um protesto semana passada. Então está aí o momento de uma abordagem que aconteceu no município de Dois Irmãos, lá no Vale dos Sinos. A gente repete, Glauco. Nós repetimos que nós temos e queremos continuar com a maior admiração que é a nossa Brigada Militar. São casos isolados, que sejam isolados, mas a gente precisa entender e compreender o que está acontecendo. Inclusive, Glauco, nós tentamos contato com a própria Brigada Militar. A Brigada Militar também diz que está fazendo o seu inquérito interno, o que é comum e normal nesses casos, mas nós ainda não conseguimos uma entrevista como gostaríamos com o comando da Brigada Militar e com o próprio vice-governador, que é o secretário de Segurança, o delegado Ranolfo Vieira Júnior. Nós também solicitamos uma entrevista com o secretário para poder esclarecer. Afinal de contas, são imagens que circulam, que assustam e impressionam pelo modo de operação, pela violência empregada. Quer dizer, até que ponto vai uma abordagem com violência no momento em que ali a pessoa abordada não está, por exemplo, oferecendo nenhum tipo de reação, Glauco? Pois é, nós só queremos saber, há um estresse adicional? Seria a pandemia? O que está acontecendo? Porque alguns elementos estão fugindo tanto assim do protocolo de atuação. Vamos resgatar esses exemplos que você falou agora há pouco, André. Uma manifestação que aconteceu lá em Dois Irmãos diz respeito justamente a uma abordagem que aconteceu a um rapaz, uma abordagem em setembro de 2020. Foi feita essa manifestação justamente para cobrar uma resposta da Brigada Militar, porque a família se sentiu injustiçada e foi buscar explicações, só que até agora não recebeu explicação alguma. A família denunciou o caso, mas até agora nada. Isso é este exemplo aí que nós estamos mostrando agora na tela. Esta abordagem aí é um rapaz que aconteceu em Dois Irmãos. Lembrando era um motoboy, né? Em setembro, a mala atrás. Em setembro de 2020. A família quer respostas e por isso aconteceu uma manifestação. Agora a gente vai para outro caso, né? Que foi na zona sul da capital, aquela agressão, aquele rapaz, aquele homem de 46 anos, essa aí que a gente está vendo agora, que sofre de alcoolismo. A brigada foi chamada para atender uma ocorrência, ele estaria exaltado, mas conforme a família, ele tem a doença, mas de forma alguma é agressivo. E aí o procedimento da policial foi este aí que a gente está vendo e ouvindo, olha só. Volta ali, ó. Volta. Assina o teu nome, isso aqui não é teu nome.
Ela perguntando para alguém, posso bater, né? Isso. E alguém autoriza pelo que se escuta. Aqui, ó. Ó, coloca o áudio. Aonde? Aqui, ó. Dois. Posso? Ó, Posso? Posso? alguém rindo. Sinta-se à vontade. Assina o teu nome. Gente, Isso aqui não é teu nome. Só volta aqui um pouquinho para mim, porque a imagem, como a gente protegeu, né, essa pessoa, não aparece a mão, né, atingindo. Mas quando ela pergunta, posso? Né, como se fosse dar um presente para alguém, posso? E alguém atrás diz, fica à vontade, tá? E aí ela vai com a mão e ó, na nuca desse homem. E é esta abordagem, esta ação, é este profissional que a gente questiona. Não estamos generalizando, não. Agora, você coloque-se no lugar desta pessoa ou de algum familiar seu sendo abordada. Você ia achar isso normal? E é esta a posição que nós queremos respeitosamente a nossa querida instituição Brigada Militar. Não estamos generalizando, não. Agora, é um caso isolado aqui, é um caso isolado em Dois Irmãos, é um caso isolado em Portão. Nós gostaríamos de compreender o que está de fato acontecendo. É sempre assim que as abordagens acontecem? Me parece que não. Muito pelo contrário. Temos uma grande maioria, mas grande maioria de excelentes profissionais. Agora, casos isolados que precisam, a sociedade exige uma resposta, Glauco. Exatamente. E só para mencionar mais um caso, você também já falou assim um pouco mais por cima, né? Na semana passada que circulou uma imagem na internet de agressão em Portão, que foi justamente essa abordagem aí, que os policiais já descem, né, em direção a este motociclista. Ele não oferece resistência, levantou as mãos, mas mesmo assim a atitude do brigadiano foi dar este tapa, empurrar um motociclista que teve inclusive o celular ali, caiu no chão, voou, enfim. Diante de tudo isso, nós fomos atrás, como você falou, né, André? Buscar uma explicação da brigada. O comando da Brigada Militar disse que não vai se manifestar, a não ser nas notas oficiais. O que elas dizem? Que a Brigada Militar instaura investigações, inquéritos policiais militares em relação a estes casos aí, para apurar justamente qual foi a atitude destes policiais, mas que não vai dar entrevista. E em relação ao secretário de Segurança e vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, ele disse que a posição da brigada é a que ela manifestou, ou seja, que não vai dar entrevista, apenas se manifestar em notas oficiais. Então, estamos esperando, né? Não desistimos, queremos uma posição para a gente aqui da Brigada Militar, da própria Secretaria de Segurança a respeito dessas atitudes aí, André. Pois é, reforçando o que o Glauco disse, eu faço questão de reforçar, né? Nós buscamos a Brigada Militar justamente para questionar, para entender, para compreender, já que uma abordagem exige sempre, né, um protocolo, né, um processo técnico quando a pessoa abordada oferece ou não resistência, né? Então, nós queremos compreender. A imagem que nós estamos mostrando não é porque nós simplesmente achamos que houve excesso. São imagens que circulam e a população está exigindo, sim, uma explicação para essas imagens que nós temos mostrado e que estão circulando, assim como outros colegas têm mostrado. Então, nós queremos reforçar que a nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa do Comando da Brigada Militar, pedindo uma entrevista com o coronel Vânios César Santa Rosa, mas o comandante afirmou que vai se manifestar apenas através das notas que já foram emitidas sobre o caso. Nós também buscamos o vice-governador e o secretário de Segurança, né, do delegado Ranolfo Vieira Júnior, mas a assessoria afirmou que a posição da Brigada Militar é a que vale para esta questão. Então, nós, infelizmente, né, não temos ainda um diálogo transparente, que é o que nós gostaríamos, uma conversa ao vivo, né, para compreender, para ouvir a posição da Brigada Militar. Daqui a pouco nós até podemos mudar de posição, uma vez que seja dada uma explicação pelo contexto todo, como aconteceu, e o espaço continua aberto ao próprio vice-governador, delegado Ranolfo, para que nos dê uma explicação justamente a respeito disso. Uma explicação, na verdade, para nós, mas que é uma explicação para a sociedade gaúcha, que tem ainda, sim, uma grande admiração
por essa instituição centenária que é a nossa Brigada Militar, Glauco. E isso só vai gerar o quê? O aprimoramento da própria Brigada Militar, que é o que a gente quer. Excelência, né? Não é assim cobrar por cobrar. Apenas a gente quer que as coisas aconteçam conforme está descrito ali no planejamento, no protocolo, né? Muito bem, tá aí. O nosso espaço continua aberto e queremos saudar, sim, gente. Eu faço questão de reforçar, porque às vezes a gente recebe, Glauco, críticas. Ah, vocês estão criticando a Brigada Militar. Defendendo o criminoso. Não estamos fazendo isso. Isso é uma exigência da sociedade. Nós vivemos uma sociedade de muita transparência e é isso que nós queremos. Inclusive saber o que está acontecendo, se há excessos, como a própria Brigada Militar em algumas situações já disse que sim, que há excessos. Por que eles estão acontecendo? O que há? O que acontece? O porquê acontece? Por isso, nosso espaço continua aberto para que nós possamos esclarecer. Meio-dia e 18 minutos, agora meio-dia e 18, atenção. Mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Rio Grande do Sul. Tá aí a imagem desta mulher. Isso aconteceu em São Pedro do Sul, cidade vizinha a Santa Maria, região central aqui do nosso estado. E aí, depois de matar esta mulher, ele ainda tirou a própria vida. Glauco Paza, eu não sei quantos números nós já temos de feminicídio esse ano aqui no Rio Grande do Sul, mas que seja um caso. Já que seja um caso que seja, já está demais. Já está demais. O que aconteceu nesse caso, nessa história aí, Glauco? Pois é, o que aconteceu foi que esse homem foi até a casa da ex-mulher, entrou e no quarto teria cometido este homicídio. E aí, na parte dos fundos da residência, ele cometeu daí o suicídio. A polícia ainda está investigando este caso. Nós entramos em contato com o delegado responsável por este caso aí, que está em Santa Maria, mas é uma situação que realmente abala o município. Nós temos as imagens aí, ó, do casal, tá? Logicamente que retirado das redes sociais, e a cidade está impactada. A cidade de São Pedro do Sul é uma cidade pequena, André. É uma cidade que certamente vai virar o assunto nos próximos dias e leva aquilo que a gente já mencionou aqui. Não tem mais tamanho de cidade, não tem família, não tem classe social, enfim, acontece onde a gente menos espera. Infelizmente, é uma família que está envolvida numa tragédia, repetindo, São Pedro do Sul, André. Pois é, mais um caso, e vejam como todos os casos, Glauco, eles são semelhantes, né? São casos semelhantes de homens que não se... Assim, a gente repete isso. Homens que não se conformam com o fim do relacionamento. 99% ou 100% são homens ciumentos, são homens controladores e parece que na cabeça deles a única maneira é fazendo isso, quer dizer, estragando a vida de quantas pessoas, gente? Nesse caso, ele tirou a própria vida. Quantas pessoas atingidas, pelo amor de Deus? É o que a gente pede. Um casal que está com problemas de relacionamento, está em dificuldade, pelo amor de Deus, busca-se ajuda. Há tantas instituições que oferecem ajuda, né? Vá ao Ministério Público, vá à polícia, vá em qualquer lugar, mas busca esta ajuda, Glauco. São, nesses casos, pessoas que não buscaram ajuda. Esse homem deveria ter buscado ajuda. Deveria ter pedido um socorro para alguém. Mas foi indo, foi indo. Olha aquele caso que nós mostramos aqui em Estância Velha, dias atrás. O filho dizia para o pai, eu te avisei que tu ia fazer ainda isso. O filho desesperado, o homem que tirou a vida também da companheira. Então, são essas ações, parece uma bobagem isso, buscar ajuda. Mas se tivesse ido buscar ajuda, certamente a história teria um outro fim, Glauco. E nós conversamos, como eu disse, com o delegado, que fica responsável por este caso. Vamos ouvir o que ele falou. Efetuou 2 disparos contra a mulher, né, no interior da residência e dentro do dormitório, com a espingarda. E depois ele veio a se suicidar no fundo da casa. Antes disso, ele deixou um bilhete, provavelmente endereçado aos filhos, com algumas instruções, que eu também não... Isso aí agora a gente vai ter que analisar durante as investigações. Não, a tragédia. Uma tragédia e algo que ele teve tempo de escrever, né? Um bilhete. Escrever um bilhete com orientações, gente. A vida desses filhos aí, que inclusive o filho acompanhou o momento e que ele tirou a própria vida, quer dizer, uma tragédia a todos. Eu recebo aqui do nosso colega atento, Lucas Abate, foram 80 feminicídios no ano passado, em todo o ano passado. Nós estamos agora em agosto, né, no mês 8, não, estamos em setembro.
Tá, o cálculo é até o mês de agosto, são 72. Então agora sim, é que eu recebi agora do Lucas, então me perdoem, mas eu já entendi. Foram 80 o ano passado, tá? 80. E até o mês de agosto já são 72. Percebam, quer dizer, visivelmente um número que, né, que parece bem maior. Se tem a ver com pandemia, o que tem a ver eu não sei. De qualquer forma, é preocupante. É assustador, Glauco. E você falou em números, ó, aqui a idade dela, 46 anos, e dele, 55 anos. Não havia pedido de medida protetiva na justiça. A informação também é que eles já tinham dado entrada na papelada para o processo de divórcio. Quer dizer, a situação parecia que ia ser contornada dessa forma, mas não foi o que aconteceu, uma tragédia familiar, André. Não, percebam, o filho, um dos filhos dele, ouviu o tiro e correu para ver o que tinha acontecido. E aí viu o pai tirando a própria vida, se enforcando, gente. Esse homem, ele tirou a vida dessa mulher, colocou a arma do lado e saiu correndo para tirar a própria vida. Então vejam só que tragédia, mais uma tragédia. E nas fotos, né? Qual é a impressão que a gente tem, Glauco? É a família feliz, né? É a família perfeita. Pois é, e aí por A gente trás... sabe que não existe isso. Todo mundo tem algum problema, André, né? É aquela questão assim, ó, começa a conversar com alguém, minha mãe, não sei, meu pai, não... sempre vai ter, mas há formas de resolver, né? Não, uma tragédia. Bom, esse caso aconteceu agora recentemente, pertinho de Santa Maria. É ali numa pequena cidade, São Pedro do Sul, dá 40 e poucos quilômetros. E vejam, nós o ano passado todo, 80 mulheres perderam a vida, né? Em 80 feminicídios. E agora, até o mês de agosto, nós chegamos ao número de 72 feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, gente, meio-dia e 24 minutos, meio-dia e 24, 19 graus é a temperatura. Daqui a pouco, repito, vamos falar sobre um tornado que passou pela região da Serra. Em seguida, a gente vai trazer as informações. E um prefeito do Paraná foi detido aqui no Rio Grande do Sul por crime ambiental. O que ele fazia? Levava galos de rinha no porta-malas do carro, Glauco. De novo, isso é pior ainda. De novo. Aconteceu na BR-386 em Sarandi. É o prefeito de Boa Vista Aparecida, no Paraná, o senhor Leonir Antunes dos Santos, tá? É a segunda vez que ele foi pego. Não, você não viu errado, não. Olha só, desta vez aí, 3 galos de rinha estavam no carro do prefeito. Está aí a imagem do policial tirando os bichinhos do porta-malas, tá? Todos presos em caixas, maletas e ali com uma espécie de, né, eu não sei se é um tecido que eles botam uma ali sacola, pro bicho, né? Uma sacola pro bicho, Imagina, não se bater, né? Não, e mais isso, quer dizer, a sacola se mexendo, ó. Imagina o estado, quer dizer, ainda essa agressão aos animais, né? Além de tudo, presos num porta-mala e dentro dessas sacolas aí, mas o que é isso? Ele disse que estava aqui na região de Porto Alegre e estava voltando para casa, lá no Paraná, via rodoviária, com o carro dele. Sim. Só que da outra vez, olha o detalhe, feriadão de carnaval, ele estava com 6 galos de rinha num carro, oficial. Na outra vez? Da outra vez. Pois é, minha curiosidade é se esse carro branco era dele ou era oficial também. O carro tinha placas de Brasília, então leva a crer que não era exatamente da prefeitura, porque não teria por quê. Tem Brasília? motivo. Exatamente. Ele diz que é o carro dele mesmo. Né? O fato é que o prefeito, mais uma vez, foi pego pela mesma infração, né? Pois é. Aí a gente vê os galos sendo retirados do porta-malas, isso é um prefeito. E aí eu pergunto, será que estão investigando aqui, Glauco? Quem é que cria galo de rinha? Quem é que vende? O mercado. Quem abastece? Para onde ele ia levar? Gente, olha os bichinhos aqui dentro, ó, as patinhas do galo aqui, gente. Imagina. E se você pensa o seguinte, não, mas isso aí não. Isso movimenta um monte de dinheiro, André. Nas apostas. Isso é uma casa de apostas paralela. É verdade. Quer dizer, isso tem e a gente sabe que continua tendo, principalmente no interior. Isto é muito comum. Isto é comum. Agora, ele vem buscar, pelo que a gente entendeu, do Paraná, ele vem buscar aqui no fornecedor de galo de rinha. É isso, Glauco? Isso mesmo. Vem tem buscar alguém aqui produzindo. Olha só, eu fico com uma pena desses bichinhos, gente. Imagina esses bichos presos
nessas sacolas, até parece uma sacola especial para carregar galo, que é para ele, quer dizer, que é para deixar o galo mais nervoso ainda. Na briga, se você não viu ainda, pois é. O bicho ele fica machucado quando não morre, né? Porque eles vão até as últimas consequências naquela briga ali por dinheiro, né? Vão colocando na pressão, vão colocando, quer dizer, já começa a tortura saindo do Rio Grande do Sul até o Paraná. Tu imagina? Vocês imaginem, né? E aí, o que aconteceu com ele? Bom, ele foi detido, vai responder, mas logicamente, como é um crime considerado mais brando, eu digo, mais brando para os padrões da legislação atual, ele vai responder. Mas logicamente que os eleitores, será que ficam felizes em ver alguma coisa nesse sentido? Mas é um absurdo total. Agora, se por um lado, Glauco, a gente vê pessoas, né? Isso é uma tortura, né? Uma tortura desses animais aí. Né? Uma tortura. Se por um lado a gente vê ações como essa, e que bom que a polícia conseguiu, né, apreender esses galos, por outro lado a gente vê o maior esforço possível para salvar a vida de animais. Em seguida a gente vai mostrar um gatinho. Olha, que deu trabalho esse gatinho. Tá aí ele. Olha aí. Olha a cara de Olha sapeca, aí, né? Hein? O que ele aprontou aí, Glauco? Dá pra gente adiantar um pouco? Eu achei que era um gatinho assador, tá? Mas por pouco que ele não se viu mal ali. O gatinho Papai Noel que tava saindo pela chaminé, é isso? Mais ou menos. Olha só, isso aqui é uma serra que eles tiveram que abrir a parede. Abrir uma parede para conseguir resgatar o gatinho que ele estava justamente ali na chaminé dessa churrasqueira. Depois a gente vai contar um pouco mais em detalhes. Olha a poeira dentro do apartamento. Um esforço todo para conseguir salvar a vida desse gatinho. Fizeram um triângulo e aí conseguiram. Tá aqui o espertinho. Quer dizer, se por um lado, né, a gente vê todo esse esforço para salvar a vida de um animal, por outro, coloca a imagem do porta-malas desse prefeito lá no Paraná, que vem buscar galo de rinha aqui no Rio Grande do Sul. Coloca a imagem aí, ó. Esse é o carro, porta-malas, cheio de galo de rinha. E ainda por cima, os galos presos em sacolas, e parece até sacolas especiais, justamente no formato, né, do animal, para que ele já fique na pressão. Galos de rinha. Ele disse que veio buscar pela região de Porto Alegre, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. E houve uma manifestação da prefeitura, tá? Sabe o que tem a nota da prefeitura? O quê? Lembrando, o nome do município, ó, Boa Vista Aparecida, no Paraná. Disse que não vai haver uma manifestação porque dessa vez o prefeito não deixou. Não, dessa vez o crime não envolveu veículo, bem ou dinheiro público. Tá. E a população vai ficar assim, achando que tudo bem, o prefeito da cidade vindo ao Rio Grande do Sul buscar galo de rinha? E aí a gente repete. Faz isso toda hora, é uma coisa comum, normal. Não, como não envolveu o carro oficial, aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta ali naquela imagem, deixa eu ver se aparece a placa do carro. Se aparece a placa. Tá levantado, a gente não consegue ver, mas o carro com placas de Brasília. E aí disse o prefeito que é o carro dele. Muito bem, 12h e 30 minutos agora, 12h e 30, atenção, Lucas Abate. Atenção para o falso advogado que está andando pelas ruas de Gravataí, mas daqui a pouco pode estar aí na sua cidade. Fica de olho nesse homem aí. Esse homem que está de máscara. Aplicava golpes em nome da OAB. Sim, ele chegava todo cheio de pose. Estava cansado, porque tive um dia muito estressante, audiências e tudo mais. Fui pro fórum, saí do fórum. Assim ele levava na conversa até conseguir, primeiro, né, convencer os atendentes de uma loja de celulares a irem com os aparelhos até a sede da OAB, onde ele usava a sala como escritório e ali, de fato, aplicava o golpe. Não é mesmo, Lucas? E que lábia, hein, André? Que lábia que tem esse golpista e o comparsa dele. Fazia toda essa encenação, ele chega a caminhar, dizer que estava cansado, atucanado, estressado. Caminha daquele jeito meio como se tivesse estressado, puxando a perna, um pouco cansado, tudo. Uma audiência tudo encenação, André. Uma audiência dificílima, né? Ele, como um bom advogado, André, defendendo seus clientes. Fofinho parecia uma sexta-feira 13, né? Chegando ao fim da sexta 13, olha a situação dele. Tava assim, uma coisa impressionante, toda pose. Ele tá aplicando golpes, gente. Fica de olho porque ele pode estar na sua cidade. Neste momento, ele chega aí, pronto para aplicar um golpe e levar 6 telefones celulares, né, Lucas? Explica aí pra gente.
E aí ele chegava, André, na loja, falava tudo isso, dizia que estava cansado, mas dizia também que, olha, eu não entendo nada de telefone, mas eu quero comprar um telefone novo para mim. Meus colegas lá no AB estão querendo comprar também, então a gente precisa de 6 telefones. De telefone não entende, mas de golpe é pra lá de esperto. Né, Lucas? Aí atraía, André, a pessoa, o vendedor, até a sede da OAB, dizia assim, ó, leva os telefones que meu colega lá que vai dar uma olhadinha, vai me explicar, já leva a maquininha também, porque eu já compro, já pago tudo na hora. Então ele levava, atraía a pessoa até a sede da OAB, dentro da sede da OAB ele distraía a atendente e conseguia encaminhar a vendedora para dentro da salinha. E o que acontecia nesse momento dentro da salinha, André? Ele dizia, olha, gostei do telefone, vou mostrar ali pro meu colega que tá na sala ao lado, tá? Me espera aí que eu já passo o cartão. Ele saía da sala, e dava no pé, sumia, e a vendedora ficava ali a ver navio sem saber de nada, só depois de um tempo se deu conta que havia caído, na verdade, em um golpe. E por pouco, André, não foram 2 lojas que caíram no mesmo golpe, porque logo depois que ele saiu, chegou um outro vendedor de outra loja que ele tinha passado instantes antes e feito a mesma historinha. Só que ele já tinha saído, o vendedor dessa loja conversou com a outra e ficou sabendo que, na verdade, tudo não passava de um golpe. E agora a polícia quer saber quem é esse homem, quem é o comparsa. O delegado disse que já tem alguns indícios de quem possa ser e não se descarta, inclusive, que seja um golpista que vem de outro estado para praticar golpes aqui no Rio Grande do Sul e vai pipocando de cidade em cidade. Então, por isso, vale o alerta, não só para Gravataí, mas para todo o estado, que esse golpista pode estar circulando por aí. Então, fiquem de olho e desconfiem também dessa situação, porque até conforme o delegado disse, essa situação de usar órgãos públicos, OAB, daqui a pouco uma própria delegacia de polícia, é corriqueira. Então, desconfie bastante dos golpistas. Eu fico imaginando o roteiro que ele deveria ter para cumprir todas as, Primeiro, entrar na loja e se apresentar como advogado. Segundo, pedir detalhes dos aparelhos. Terceiro, se mostrar cansado, audiência, aquela coisa toda e tal. Quarto, solicitar levar os celulares para a sede da OAB, onde os advogados têm uma salinha reservada a eles. Mas ele não era advogado, também passou a lábia na moça aqui no momento que entra na OAB. Aí, quinto, aí já estamos no quinto. Trocar dinheiro com a atendente que ele pediu para trocar uma nota de 20, de 10 moedinhas para poder comprar café. Fazendo tempo para ir para a sala, aguardar a atendente da loja com os aparelhos de celular. Aí ali outro item, 7, solicitar levar os aparelhos para os colegas. E assim vai indo, quer dizer, tem um roteiro e sempre com essa pose toda. Eu te pergunto o seguinte, André, não é mais fácil trabalhar, hein? Mas olha, eu acho que até se dedicasse para as artes, na verdade, já que tem toda essa encenação, poderia se dedicar para o bem, quem sabe fazer um teatro. Cursar, fazer um curso de teatro. Já pensou? Vamos assistir aí na apresentação do fulano de tal. Diga, Lucas. Eu já conversei com um golpista um dia para uma reportagem aqui mesmo no SBT, daquele do falso aluguel. Fiz toda a negociação, sabia que era golpe, mas a lábia era tão boa... Quase que tu caiu. Quase que eu tava acreditando. Quase que eu caí no golpe. Quase que eles, olha... quase acreditando, porque envolve Lucas. A minha mãe, porque minha tia que tá internada, e eles vão fazendo... Olha, André, eles vão criando distrações que chega no momento que tu começa a desconfiar de ti mesmo. Quase que o Lucas disse assim, olha, o senhor me desculpa, eu sou um jornalista, eu tava fazendo, mas não, eu tô errado, o senhor me desculpa. Sincero. O senhor me desculpa. Valeu, obrigado, Lucas Abate. Importante ficar de olho, esse homem está sendo procurado, mas pelo que a gente compreendeu do delegado, já estão quase chegando nesse homem. Não se sabe de onde ele é, se é daqui, se é de outro estado. Meio-dia 36, outro flagrante, olha só, um acidente em Santo Ângelo, uma moto e um carro. Glauco, meu Deus, olha a batida, Glauco. Dia de chuva. Não, mas chama a atenção, me parece que a moto ela não vem freando muito antes, não. Bom, deixa eu localizar. Isso aconteceu bem pertinho do centro, tá? Na Avenida Salgado Filho. Lembrando, Santo Ângelo. Foi na manhã de sexta-feira. Pista molhada, como a gente pode ver ali, né? De acordo com a polícia, o motoqueiro estava na preferencial.
tá? Foram registrados somente danos materiais. Essa é a boa notícia, até porque eu acho que ele conseguiu ali se defender um pouco na hora que a moto bateu no caminhão. E aí eu te pergunto, será que o caminhão, mesmo não vindo na preferencial, achou que podia atravessar antes? Será que o motociclista achou que Glauco, poderia parar a tempo ou não viu o caminhão? Eu vou te dizer uma coisa, Glauco. Esse horário ali é 7h50, 10 para as 8 da manhã. É um horário, isso é percepção minha, que as pessoas estão meio que ainda acordando, tá? Aí tem ali, pode ser o motorista ainda meio, o que obviamente não é aconselhável, mas é um horário que a pessoa, como se diz, está pegando o tranco ainda, né? Então ali, 10 para as 8, daqui a pouco o próprio motociclista, porque ele não freia. Me parece que muito em cima que ele tenta dar uma reduzida. Ainda que eu já fui motociclista, se você bota o pé no freio aí, vai cair igual. Aí vai dar, tá? Vai cair igual. Nossa, mãe do céu, que batida, gente. Mas e como é que ele ficou, hein, Glauco? Não, danos materiais, isso é o melhor de tudo. Nossa. Quer dizer, a moto estragou, o caminhão não faz nada praticamente, né? Porque aquela carroceria ali é dura. E aí o perigo maior, ele poderia ter batido a cabeça de uma forma ali que mesmo com capacete, machucar a coluna, cair no chão, várias escoriações em relação ao asfalto, né? Mas não, danos materiais, isso é ótimo, né, André? Não, e essas cidades que tem muitas dessas passagens aí, muitos cruzamentos, né? Às vezes nem é bom que tenha tanto, justamente para evitar, porque olha só, são vários carros que estão passando no momento, que passam no momento do acidente, olha aí, ó. Então, assim, é muita movimentação, muita movimentação. E o barulho deve ter sido imenso. Aqui, ó, no cantinho da tela, tem gente saindo de dentro, não sei se de uma loja ou de uma casa, depois do acidente, porque dá um barulhão, logicamente, aquele baú, né? Batendo a moto, o capacete, enfim. Agora, a sorte dele, que ainda ele bateu na parte de trás da roda. Ah, é. Olha ali, ó. Tu já pensou? Se ele bate na frente, aí o problema seria muito mais grave. Mas que foi susto. Mas poderia ter machucado muito o pescoço. Porque, nossa. No popular, poderia ter degolado, né? E outra coisa, vocês viram que ele não está de bota e acho que até está de chinelo, o motociclista. Não me parece que está de bota, não. Parece que está de chinelo, né? Está de calça curta, bermuda, ó, e está de chinelo. Né? Meu Deus do céu. Isso, no interior, gente, isso é muito comum acontecer, né? A pessoa andar sem capacete como se lá não existisse lei. Isso, quando eu falo interior, eu fora aqui da região metropolitana. Considero interior, né, municípios mais distantes, onde, de fato, em alguns locais mais para o interior, o movimento é menor. Agora, questão de segurança. Deveria, sim, sempre usar os equipamentos de segurança. Muito bem. Agora, eu ia dizer agora às 7h51, não, agora meio-dia e 40. Eu estava olhando para a tela ali. Gente, olha só, agora a gente vai falar sobre o tornado que atingiu a região da Serra nessa madrugada. 50 casas destelhadas. Isto ali em 2 distritos de Caxias do Sul. Esse vendaval ainda provocou danos em uma escola e até no salão paroquial de uma igreja na região de Vila Oliva. Nós vamos até Caxias do Sul conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que nos traz informações. Afinal de contas, confirma que foi um tornado que atingiu essa região da Serra, hein, Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, informação confirmada pelos nossos colegas da Metsul Meteorologia. Hoje pela manhã eu estive no distrito de Vila Oliva, André, e logo na chegada a gente já vê muitas casas destelhadas, lonas estendidas e até pedaços de telhas que voaram com a força do vento ainda espalhadas pelo chão. Ainda assim, as imagens já são diferentes daquelas que a gente mostrou ontem aqui no SBT Rio Grande, porque houve um mutirão de funcionários da prefeitura e também de moradores para tentar, né, pelo menos fazer a limpeza lá do distrito. Agora, os relatos, André, esses sim, são muito chocantes. E eu conversei com moradores hoje pela manhã que nos contaram momentos de terror vividos em poucos minutos. Vamos ouvir. Nelly, a gente vai colocar no ponto. Só vamos explicar direitinho para as pessoas, porque assim, ó, no domingo a gente já teve um episódio de vento e granizo, também aí na região da Serra. Esse estrago todo nessas duas localidades aconteceu exatamente em que horário, Fadanelli?
Lá em Ausentes e Bom Jesus foi na tarde de domingo. Aqui em Caxias foi por volta das 7 da manhã de ontem, nos distritos de Vila Oliva e Santa Lúcia do Piauí. Eles ficam um pouco distantes, André, um do outro, mas eles ficam na mesma faixa. Então provavelmente esse vento que bateu foi nessa mesma faixa. Então eu só quero corrigir. Eu disse que tinha sido agora de madrugada. Não, me perdoem, eu errei. Isso aconteceu, na verdade, na manhã de ontem, correto? Tanto é que precisou de um tempo para que os estudiosos pudessem definir, porque não é simples, né? Para tu determinar que sim, foi um tornado. Há uma série de cálculos e a própria situação do ambiente que se consegue, então, determinar que seja de fato um tornado. Então, aconteceu, foi na manhã de ontem isso, correto? Exatamente, André. E os relatos que nós vamos ouvir agora sim está no ponto, ajudaram um pouco também no levantamento de dados para se confirmar que foi um tornado. Vamos ouvir. Começou a chuva bem forte e começou dando pedra, né? Daí começou ficando meio assustador, né? Foi bem um barulho bem forte, né? E a gente deu para assustar mesmo, né? O barulho forte e as pedras que detonavam. Disse, vai detonar a minha casa, né? Mas, graças a Deus, né? Ela até que ficou inteira, né? Eram pedras que vinham e a prestação muito forte, né? E o barulho muito forte e não tinha o que se fazer. A gente não conseguia visualizar, assim, questão de 1 metro e 2 metros para fora do resto, a gente não visualizava nada. Era só chuva, golpes de vento e pedra. Então veja que no domingo à tarde, por volta de 3 da tarde, atingiu a região dos Campos de Cima da Serra. Eu não sei como é que foi, já tinha provocado estrago, né? Essa chuva do domingo, pelo que eu entendi, em diversas regiões do norte. Mas o episódio mais grave aconteceu do domingo para a segunda-feira, quando então essa região foi atingida não só pelo granizo, mas pelo vento. Tem casas que a gente percebe aí que o telhado foi todo arrancado, Guilherme. Exatamente, André. O vento foi tão forte que arrancou o telhado de casa. Uma goleira aqui, né? Exatamente, a goleira, né, que caiu. E olha só, o Rogério, esse último morador que a gente ouviu agora, me disse que, na percepção dele, o vento foi mais forte do que aquele tornado que atingiu Vila Oliva em 2017, em julho de 2017. Ou seja, foi muito forte, momentos de muita tensão. Ele, inclusive, relatou, André, que a água entrou dentro do comércio, ali onde ele trabalha, ele tem uma lancheria. O granizo era tanto gelo que chegou a acumular também na calçada. Agora, como a gente estava conversando, né? Os meteorologistas precisam juntar informações, analisar imagens para então bater o martelo se foi ou não tornado. A gente tem agora uma palavrinha da nossa colega Estael Cias, que explica melhor como se chegou a essa conclusão. Muito bom dia, André. Muito bom dia a todos que nos assistem em casa. O tornado é um fenômeno muito localizado, que atua dezenas de metros, é algo muito pontual. A gente consegue ver nas imagens daquelas árvores decepadas, umas microexplosões, que é aquelas correntes de vento que descem da nuvem muito fortes, trazendo aí o potencial destrutivo. Em outras áreas urbanas a gente vê telhados destruídos, a gente vê várias estruturas, várias casas também que tiveram os telhados destruídos, estruturas que acabaram sendo derrubadas, árvores também pela região de Caxias do Sul. Não, e o que assusta, a força é tão grande que a gente já falou isso aqui uma vez, no campo, quando acontece isso, os animais, eles chegam a voar, as vacas, a força é tanta que o gado voa, Glauco. Voa e cai literalmente em metros distantes. Não é brincadeira, não. Não, é algo assustador, assim, é impressionante. Essas árvores enormes, assim, parece que passaram com uma navalha, com um facão cortando. E é um rastro, né? Que deixa um rastro, exatamente. É uma linha. E só para colaborar, Santo Antônio da Patrulha, situação de emergência, mas não tão grave com a questão do tornado. É mais chuva, vento, enfim, foi um pouco mais brando mesmo assim, situação de emergência, viu? Muito bem, a gente vai seguir aguardando. Nós sabemos que há muitos municípios, né, que inclusive estão buscando ajuda para doações, principalmente colchões e telhas, né, Guilherme? Colchões e telhas. Exatamente, André. Colchões, telhas, sacos de cimento, até pregos estão sendo pedidos pelas prefeituras aqui da região. Só para a gente encerrar, André,
Caxias do Sul vai decretar situação de emergência devido aos prejuízos tanto nas casas quanto também na agricultura. O mesmo vai ser feito por São José dos Ausentes. Por lá, inclusive, a prefeitura já fez um levantamento prévio das perdas que chegam a 10 milhões de reais só na agricultura, André. Eu não sabia que São José dos Ausentes é um dos maiores produtores, né, de brócolis, né, do Brasil. E agora eles iniciaram com plantação, me parece que de soja, né? De soja também em São José dos Ausentes. E infelizmente essas duas culturas todas atingidas, porque a quantidade de gelo foi tão grande, mas tão grande, que boa parte das lavouras foram destruídas. Uma pena. Também a produção de maçãs, eu acho que foi atingida lá pela região de São José dos Ausentes. Tá certo. Obrigado, Fadanelli, pelas informações. Tá aí, as informações deste tornado que atingiu a região de Caxias do Sul. Isto na manhã de ontem, na manhã de segunda-feira. Agora, 12h e 47 minutos, nós vamos até o centro de Porto Alegre, onde o colega Guilherme Roquette está junto a um caminhão. É um caminhão que ele, na verdade, está trazendo soluções para muitas pessoas que estão endividadas. Não é verdade? Explica pra gente, Guilherme. É verdade, André, e tem solução exatamente porque aquele chuvisco que deu antes já não tem mais. Então, assim, ó, tu tá endividado, tá no interior do estado, daqui a pouco eu vou te explicar como é que pode fazer. Agora, tu tá endividado, tá aqui em Porto Alegre, então vem cá. Olha só, a Caixa trouxe para cá, para Porto Alegre, um caminhão de soluções justamente para que seja possível, então, saldar dívidas. E por isso está o superintendente regional da Caixa, Dr. Ricardo Biertrolli. Obrigado por nos receber aqui no caminhão. Pois então, né? A gente só conversava via internet, agora ele está aqui, né, ao vivo com a gente aqui. Superintendente, qual que é a proposta desse caminhão aqui? Enquanto a gente conversa, o Júlio vai dar uma caminhadinha até lá em cima, porque também tem protocolo, né, André? Então eu não vou entrar lá para não aglomerar. Mas então me conta, superintendente, como é que é essa proposta de vocês estarem aqui? Boa tarde, André também. Boa tarde. A Caixa está trazendo a Porto Alegre o caminhão do Você no Azul. São uma oportunidade que a Caixa traz para as pessoas que estão com dívidas com a Caixa, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e a Caixa traz condições diferenciadas. Dentre delas, a possibilidade de ter descontos que chegam até 90%, né, para o pagamento à vista. Mas essas condições, elas variam de acordo com cada cliente, né, de acordo também com a empresa, né, a situação de cada empresa que tem, como é que é a garantia real ou não. Mas isso tem possibilitado, né, que as pessoas que, especialmente no período da pandemia, né, que perderam renda e que com isso, né, chegaram a ter dívidas em atraso, em colocar essa dívida em dias, recuperar a capacidade de tomar crédito e aí agora que chegar ao final do ano poder tomar crédito também aí no comércio de modo geral. A gente está vendo aí, André, então tem salas de autoatendimento e também tem atendimento presencial aqui dentro do caminhão. Superintendente, a ideia então é oferecer um crédito para pagar a dívida, talvez com juro menor, é exatamente por aí, ou como é que funciona esse sistema? Bom, boa pergunta, porque não é crédito, é para aqueles que já tomaram crédito e estão devendo. Então a Caixa tem desde a possibilidade de pagar com grande desconto à vista ou renegociar. Inclusive, na habitação, inclusive aqui temos um cliente agora que acabou de fazer uma negociação, que se dispõe, se quiser falar com ele também. A Caixa tem a condição daqueles que têm dívidas em atraso da habitação poder ou pagar prestação parcial, ou ter uma pausa, ou até mesmo incorporar o atrasado no seu contrato e pagar mais à frente. Perfeito. Eu não sei se a gente ainda tem tempo ainda, mas então é isso aí, André. A gente vai ter que encerrar por aqui, porque estamos no final do tempo. Mas olha só, das 9 da manhã até as 5 da tarde, de hoje até o dia 1º de outubro, esse é o serviço Praça da Alfândega aqui em Porto Alegre. Bem no centro de Porto Alegre. Um abraço ao superintendente, obrigado mais uma vez. E a gente, um serviço muito importante, porque é uma boa oportunidade das pessoas resolverem e voltarem a ficar no azul, tá bom? Obrigado, Guilherme. Obrigado pelas informações. E agora, atenção. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção neste recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde. Eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo.
A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando. A Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Agora, quem não sorriu fácil foram os donos desse gatinho aí, ó. Os cuidadores desse gatinho aí. Esse gatinho malandro que aprontou, Glauco. Olha, gato se mete em qualquer buraco. Agora, esse aí surpreendeu, viu? Olha, que tensão, hein? Os legítimos momentos de tensão e pânico dentro de uma residência. O pessoal cortando aí, os bombeiros cortando a parede com essa serra para conseguir resgatar o gatinho. Em seguida a gente vai falar mais sobre isso. E ainda as informações do jogão de hoje à noite, não é mesmo, Glauco? Palmeiras... Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora meio-dia 56 minutos. Olha só, esse resgate aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O que aconteceu com esse gatinho, Glauco? Olha, esse malandro aí entrou na churrasqueira. Só isso, entrou na churrasqueira, tá? Ainda bem que não estavam fazendo nenhum assado. Pois é. Ainda mais se foi ontem, no dia 20, né? Não foi ontem, mas ele entrou, caminhou pela tubulação, mais conhecida como chaminé. Ele caiu num duto, cerca de 3 metros, 3,5 metros, ou seja, aí já era... outro problema. Os bombeiros foram chamados pela tutora desse bichinho aí, que está com ele há cerca de 1 ano aí, mas para tirar o bicho, os bombeiros fizeram uma ginástica, fizeram um buraco na parede, desceram de rapel e o resultado? Conseguiram salvar o Lampo, que é o nome do gato arteiro, salvo sem nada de arranhão sequer. Uma das vidas ele deve ter perdido, tá? Das 7, mas tá tudo bem com ele. Apesar de todo o esforço, valeu a pena. E do pó, hein? Olha o pó dentro de casa. Me parece que algumas faxinas estão programadas. Mas tem pó pra tudo que é lado, hein? Barbaridade. Ô, gatinho, mas que bom que aí tá bem. Valeu, claro, sempre vale a pena, sempre vale. Aí os dois ali, ó, sorrindo fácil, né? Agora sim. Bem, dia 57, a gente vai falar agora de esporte. Hoje é noite de Libertadores aqui no SBT, já entra em campo Jeremias Werneck e Glauco Pazzi. Hoje, Glauco. Mais um gato aí, ó. É hoje, Glauco, vamos falar de futebol. É hoje, Palmeiras, e tá falando de bicho aí, ó, é o porco contra o galo. É verdade. Mas vai dar zebra? Não. Pera aí, vamos falar bastante sobre o jogo, mas antes... um convidado especialíssimo aqui com a gente, Theo José, dando recado. Manda aí, Theo. Oi, gente. Mais uma vez estou por aqui. Hoje, terça-feira, você sabe que terça-feira é dia de Libertadores da América aqui no campo do SBT. E hoje, um jogaço. O início de uma decisão valendo vaga na final da Libertadores da América. No Allianz Parque, em São Paulo, vão jogar Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo. O Palmeiras tentando chegar à sua 7ª final e conquistar o seu 3º título. O Galo tentando chegar à sua 3ª final e conquistar o seu 2º título. Hoje é imperdível. Quem vencer esse confronto vai pegar o vencedor do confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O jogo hoje aqui em São Paulo e na terça-feira que vem acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Espero você, hein? 9h15 da noite, encontro marcado aqui no SBT. Theo José comanda a transmissão 9h15 aqui no SBT, ao vivo exclusivo. Glauco, é um jogo que mexe muito pelos elencos e pelas campanhas, né? Exatamente. 2 dos principais plantéis que a gente tem aqui no nosso futebol, na América,
O Palmeiras, por jogar em casa, eu vou dar um voto de confiança. Acho que tem que fazer o resultado hoje e pode fazer o resultado hoje. Embora eu acho também que o plantel do Atlético, a forma como ele vem jogando, ainda seja o favorito no confronto, num total ali dos 2 jogos, viu, Jeremias? Já vamos falar mais sobre o jogo, mas eu quero lembrar para vocês, já fazer um aquece aqui. Galo e Palmeiras se enfrentaram no mata-mata em 2014. Presta atenção, Glauco. A gente já te falou das fases dos 2 times. Já te falou da vez que o Palmeiras eliminou o Atlético em torneio continental. E hoje é a vez de lembrar uma vantagem do Galo. O ano é 2014, oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão tinha um time bem ruinzinho, que quase caiu no Brasileirão. Já o Galo ainda vivia resquícios do time campeão da América de 2013. E passou por cima. Depois do 1-0 em São Paulo, no Horto, Leverkusen completou 200 jogos à frente do time. E o Atlético ganhou de novo. Gemerson fez o primeiro e Luan o segundo. O Galo acabaria campeão daquela Copa do Brasil. E hoje, será que o campeão da Libertadores sai desse confronto? Comece a descobrir logo mais, 9h15 da noite, só aqui no SBT. Eu não vou ficar em cima do muro. Hoje o Galo ganha. Vamos apostar? Eu não vou apostar, não. Tem medo? Não. Arrego Day. Escreve aí, ó. Amanhã, Arrego Day. Não adianta eu apostar, eu ganho, não levo o prêmio. Como assim? Mas é chorão, rapaz. Eu trouxe, não tava na redação, eu tomei pra pronto. Quer apostar? Eu quero. Não quer apostar? E se eu ganhar, vai pagar? Paga. Vai ser terceira, hein? Não, isso eu não posso falar. Ó, o Galo vai ganhar hoje, então. Tá, eu aposto no porco. E se der empate? Aí cada um paga um café por Aí o Sheik paga pra nós dois. Boa. Tá? Combinado? Boa, combinado. Luciano Nunes, me diz, vamos falar de quem agora? Daniel Alves? Do Grêmio? Então vamos falar do Grêmio porque o Borja fez gol contra o Flamengo e a gente tá buscando números porque o Borja tá sendo muito decisivo, Glauco. É verdade, São Borja, mais uma vez. Mas aqui, às vezes, a individualidade... Sabe o que me pareceu aquele jogo do Grêmio contra o Flamengo? O Grêmio do Filipão lá da década de 90. Verdade. Entendeu? Aí botava a bola pro Jardel, ia lá e pá! Foi isso. Vamos ver de novo o gol. Bota o gol de novo, quer ver? O Borja, um cabeceio preciso e o cruzamento do Ferreira. Pimba! Então é Paulo Nunes e Jardel, né? Nesse cruzamento aí, né? Guardando as proporções, senão o pessoal vai cornetear, né? Claro. Ô, Glau, o Borja sabia que ele ia fazer gol no Grêmio, né? André Har sabia que ele ia fazer gol no Grêmio. Todo mundo sabia que ele ia fazer gol no Grêmio. Mas a gente conseguiu achar um arquivo aí de um cara que duvidava do Borja. Louco. Só pode ser louco. Eu quero dizer pra vocês, eu avisei, né? Eu também avisei. Vamos soltar aí, então, e lembrar isso aí? Vamos. Então solta aí. Quem foi o atacante sensação na fase de grupos da Libertadores? Borja. Joga onde? Mandorinha faz verão agora, né? Olha aí, rapaz! Josiel foi artilheiro do Brasileirão para o Flamengo. Quer contratar o Josiel? Sem mais, né? Segue, Glau. Onde é que ele foi buscar o Josiel, né, rapaz? Isso aí foi na live que a gente fez quando do sorteio das oitavas de final. E a gente estava falando sobre o Júnior Barranquilla, onde estava o Borja. E o Schenck disse, não, mas o Júnior é muito ruim. Eu disse, mas o Borja foi artilheiro da fase de grupos. E tá confirmando aí o bom momento dele, né? Tá empilhando gols o Borja, né? E se entrega pro jogo, né? Ele pode não ter lá grande qualidade. Aliás, por falar em live, não é live, tá? Mas vai lá nas nossas redes sociais, tem um bate-papo nosso, né? Boa, 2h30, né? 2h30 onde eu estou, acrescento muito conteúdo, inclusive. Tem uma piada especial tá rindo no aí? final. Por que estão rindo? Não, mas eu tô rindo aqui. Tô lembrando da piada que tá lá. Ó, o que não é piada é a situação do Daniel Alves. Daniel Alves, multicampeão com o Barcelona, tá livre no mercado, rescindiu com o São Paulo. E o Inter quer contratar ele, Glau? Houve um papo de sondagem, nada mais que isso. O cara deve custar um caminhão por mês. Só um pouquinho, pera. Mostra eu aqui. Ô, Glau, o que é sondagem? Sondagem é perguntar como é que tá a tua situação, quanto é que tu mais ou menos gostaria de receber. Mas e manda isso por zap? Ah, não, isso aí tem terceiros sempre envolvidos, né? Mas ganha um caminhão de dinheiro. Quanto é que ele ganhava, mais ou menos?
Quantos Jeremias por mês ele ganhava? Não, peraí, vamos lá. Ganhava um André Hara e meio. Sério? É. Cara, não tem como pagar isso aí, é só sondagem mesmo. Não tem como. Não, mas ó... Fica pra próxima. É que ele pode jogar, né? Aqui, vamos lá, sem falar da grana. Ele pode jogar legalmente. Ele não fez um número lá, X de jogos pelo São Paulo. Ele pode jogar por outro time brasileiro. Ele tem mentalidade de líder, de campeão. Foi multicampeão pelo Barcelona, né? Ganhou no PSG, ganhou na Seleção Brasileira, ganhou por onde passou. Só não... No São Paulo ganhou, né? O Paulistão. Então tem isso, né? E o Inter precisa de um lateral, Glauco. Agora, André... Aqui, ó, eu tento entender esse pessoal da imprensa, que eles dizem o seguinte, ó, o Inter tá enxugando 3 milhões, o Inter tá contando, tá almoçando e não jantando. O Inter vai no caminhão da Caixa para negociar o que tá devendo. Demitindo. Aí os caras falam em trazer o Daniel Alves, querem me enlouquecer, rapaz. Só um pouquinho. Tu não contrataria o Daniel Alves, é isso? Não. Como assim não? Não tenho como pagar, como é que eu ia contratar? Não, fazendo uma proposta que seja possível de pagar, né? Mas não existe isso. Como é que vai pagar o Daniel Alves, cara? Mas a dívida do Inter tá quanto? Não era... A dívida quantos do Inter... André Haras? Mas é que o André tá puxando, esse novelo vai longe. Vamos falar do Daniel Alves. O Inter pensa em trazer o Daniel Alves se ele aceitar um salário barato, baixo. E por amor daí. Não, que essa conversa continua. Mas vocês da imprensa são difíceis, né? Até o Luciano, que é colorado fanático, tá aqui, ó. Acho que não. Não. O Daniel Alves resolveria uma situação do Inter, só que não tem como pagar nem perto do que ele ganhava no São Paulo. Aliás, nem o São Paulo pagou, né? Tanta gente quis tirar o Jeremias, não foi por quê? Não tem como bancar. Essa é a verdade. Pronto. Encerrou. Gente, olha só, 40 segundos para encerrar. Lembrando, hoje, a partir das 21h15. Vai lá, Jeremias. Palmeiras e Atlético Mineiro. 2 dos principais times do continente. Que voz! 2 dos principais times do continente na sua tela. Aonde? Agora Aonde? Decisão aqui no SBT. Nossa Senhora. Agora eu já encerra. Aproveita, 19h20, segunda edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. E aí, Jeremias? Boa tarde. Coisa querida.